Você já imaginou um drone russo cruzando os céus da Polônia? Isso aconteceu pela primeira vez desde o início da invasão da Ucrânia, e esse momento marcou uma linha vermelha que Vladimir Putin não esperava que fosse ultrapassada. Quando os drones russos invadiram o espaço aéreo de um país da OTAN, a reação foi imediata e furiosa. Era hora de parar de brincar com fogo. A Polônia não apenas declarou sua revolta, mas também fez um pedido chocante que pode mudar o rumo dos acontecimentos, fechando os céus para a Rússia, criando uma zona de exclusão aérea sobre a Ucrânia. No dia 15 de setembro, a imprensa internacional destacou as palavras contundentes do ministro das Relações Exteriores da Polônia, Radosław Sikorski. Em entrevista a um importante veículo de imprensa alemão, ele afirmou que já passou da hora da OTAN agir contra a ameaça mortal dos drones de longo alcance que a Rússia utiliza. Não apenas para proteger a Ucrânia, mas para defender toda a Europa dessa ofensiva silenciosa e contínua. Sikorski foi claro ao dizer que a Polônia não pode tomar essa decisão sozinha. Essa ação só faria sentido com o apoio dos aliados da OTAN e da União Europeia. Ele ressaltou que a proteção dos cidadãos dos países da aliança, principalmente contra perigos reais como destroços caindo, seria muito maior se fosse possível interceptar esses drones e outros objetos voadores antes que cruzem suas fronteiras. Ainda que o ministro não tenha declarado explicitamente que a zona de exclusão aérea deva ser aplicada, suas palavras deixam isso bem claro. Ele enfatiza que, do ponto de vista da OTAN, a possibilidade de derrubar drones russos ainda dentro do território ucraniano ajudaria a proteger os países vizinhos, que hoje parecem ser alvos diretos dessa nova forma de guerra. Sikorski foi enfático: se a Ucrânia nos pedir para bater esses drones em seu espaço aéreo, isso seria muito vantajoso para nós. Se você me perguntar, pessoalmente, acho que devemos considerar essa possibilidade. Mas você percebe o que está implícito nessa declaração? A proposta só valeria se Kiev concordar, já que isso envolve riscos enormes. Disparar mísseis e lançar defesas aéreas dentro do território da Ucrânia pode causar acidentes graves. Esse movimento não é um simples jogo de estratégia, é um pacto que exige coordenação perfeita entre Ucrânia e OTAN. Será que o governo ucraniano topa correr esse risco, aceitando uma intervenção tão direta no céu do país? Mais adiante, vamos descobrir a resposta surpreendente que pode reescrever o destino desse conflito. Curioso para saber por que ninguém havia tomado essa atitude antes? Afinal, derrubar drones russos dentro da Ucrânia soa como uma ideia óbvia para muitos. Mas a verdade é que, desde o começo da guerra, essa hipótese foi apresentada várias vezes e sempre rejeitada, e por razões que talvez você não imagine. Quer saber quais são os perigos que mantiveram a OTAN distante dessa decisão? Ainda há muito a revelar. Fique atento porque o choque está apenas começando. A tensão entre a Polônia e a Rússia atingiu um novo ápice. Com o envio de drones por Moscou ao espaço aéreo polonês, um sinal alarmante foi dado. Em um evento sem precedentes, os drones cruzaram a fronteira da Ucrânia, invadindo o céu de um membro da OTAN. A Polônia, sentindo-se ameaçada, reagiu imediatamente, exigindo que a Aliança Ocidental tomasse uma posição firme. A pergunta que fica é: será que a OTAN conseguirá unir forças para estabelecer uma zona de exclusão aérea sobre a Ucrânia? Polônia e seus líderes se posicionaram. O ministro das Relações Exteriores, Radosław Sikorski, fez uma declaração impactante: a necessidade de proteger a Europa diante do potencial ataque russo. A afirmação de Sikorski foi clara: uma ação conjunta da OTAN é crucial. Mas será que a Ucrânia aceitaria essa ajuda? E se sim, como seriam os próximos passos? Surpreendentemente, a ideia de uma zona de exclusão aérea sobre a Ucrânia não é nova. Desde o início da invasão russa, propostas foram levantadas e rapidamente rejeitadas. Especialistas apontam várias razões para isso, incluindo o temor de um confronto direto entre aeronaves da OTAN e russas. Além disso, a estratégia da Rússia mudou, priorizando drones em vez de aeronaves tripuladas, o que poderia alterar a dinâmica do risco. Historicamente, a criação de zonas de exclusão aérea não é um conceito inédito. Durante os conflitos no Iraque e na Bósnia, zonas similares foram implementadas, com a atuação de forças da OTAN para garantir sua eficácia. Entretanto, implementar algo assim agora exige um processo jurídico complexo. Como a aprovação do Conselho de Segurança da ONU, que inclui um membro com poder de veto, a própria Rússia. E se, por um instante, as barreiras legais não fossem um obstáculo?
A mudança de perspectiva da OTAN poderia ser impulsionada pelos recentes eventos. No dia 10 de setembro, a Polônia teve que agir e derrubar drones russos em seu espaço aéreo. O primeiro-ministro classificou essa situação como a mais próxima de um conflito aberto desde a Segunda Guerra Mundial. Mas o que acontece agora? O Brasil alçou os olhos para o que está ocorrendo, enquanto os aliados da OTAN, incluindo a República Tcheca e os Países Baixos, manifestaram apoio. As repercussões desse ataque estão apenas começando. Que novas direções essa crise poderá tomar? Este conflito pode nos levar a um novo entendimento sobre a segurança na Europa. O futuro é incerto, mas a determinação de agir é inegável. O que será que vem a seguir nessa história assombrosa? Nas semanas seguintes à invasão da Ucrânia por parte da Rússia, a ideia de criar uma zona de exclusão aérea começou a ser debatida no Reino Unido. Em uma publicação de março de 2022, a Biblioteca da Câmara dos Comuns detalhou o que seria necessário para implementar uma medida desse tipo. A proposta visa barrar o uso do espaço aéreo por aeronaves inimigas, envolvendo monitoramento constante e o emprego de medidas de combate, como caças e mísseis, para derrubar qualquer avião hostil que violasse a zona. Entretanto, um fato crucial deve ser destacado: a criação de uma zona de exclusão aérea precisa de uma base legal antes de ser executada. De acordo com a Biblioteca da Câmara dos Comuns, 3 condições precisam ser atendidas. A primeira delas é a autorização do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Este ponto é problemático para a sugestão de Sikorsky, pois a Rússia é um dos 5 membros permanentes do Conselho e possui poder de veto. Isso significa que pode bloquear qualquer proposta relacionada à zona de exclusão aérea sobre a Ucrânia. Polônia, em parceria com a NATO e a Ucrânia, precisaria encontrar uma forma de remover a Rússia do Conselho de Segurança antes de contornar esse obstáculo legal. Neste momento, não existe um mecanismo disponível para tal. A questão que surge é se as Nações Unidas estariam dispostas a criar em meio ao estado de agressão de Putin contra a Ucrânia. Assumindo que a proposta de uma zona de exclusão aérea seja aceitada pelo Conselho de Segurança da ONU, ainda existem mais 2 desafios a enfrentar. Para ser válida, a zona de exclusão deve ser estabelecida com base no princípio da defesa individual ou coletiva, conforme o artigo 51 da Carta da ONU. Isso significa que um país não pode simplesmente proibir aeronaves de outros países de usar seu espaço aéreo sem uma ameaça iminente. O conflito na Ucrânia indica que essa segunda barreira legal não será um obstáculo. Para completar, a criação de uma zona de exclusão requer também o consentimento do Estado que a implementará. E agora, a grande pergunta é: a Ucrânia concordaria com essa proposta da Polônia? Essa decisão pode mudar todo o rumo dos eventos. E como isso afetaria a dinâmica das relações da NATO com a Rússia? As respostas estão prestes a serem reveladas. Fique atento. Recentemente, a Polônia se viu no centro de uma situação tensa, quando drones suspeitos vindos da Rússia adentraram seu espaço aéreo. Essa ação inusitada levantou alertas em um momento onde as relações internacionais já estavam fragilizadas pela guerra na Ucrânia. O primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, definiu o incidente como o mais próximo que estivemos de um conflito aberto desde a Segunda Guerra Mundial. Mas, apesar da gravidade da situação, ele assegurou que não havia razões para acreditar que a Polônia estava à beira de uma guerra. O que poderia ter motivado esta incursão aérea? Isso nos leva a uma questão intrigante: seria uma tentativa de desestabilizar a Aliança Atlântica? A criação de uma zona de exclusão aérea é um conceito que, embora tenha sido discutido repetidamente, sempre esbarrou em barreiras jurídicas. No entanto, um ponto crítico emerge: a guerra na Ucrânia pode ter mudado as circunstâncias que tornam essas zonas viáveis. Em um futuro próximo, se a Polônia e seus aliados decidirem estabelecer uma zona de exclusão, essa ação não seria apenas simbólica, mas uma necessidade estratégica. A implementação de tal zoneamento exigiria mais que um mero acordo. Significaria alocar recursos significativos, como aeronaves e sistemas de defesa, para garantir que os céus da Ucrânia permanecessem protegidos. Segundo o ex-general da Força Aérea dos Estados Unidos, Philip Bredlov, não basta simplesmente declarar uma zona de exclusão. É preciso assegurar que ela seja mantida. A experiência de implementações anteriores, como as no Iraque e na Bósnia, mostra que é possível atuar independentemente da aprovação da ONU, fazendo com que essa ideia seja prática. No entanto, temos que nos perguntar:
o que leva a uma mudança na perspectiva da NATO sobre a criação de zonas de exclusão. Seria a necessidade urgente de proteger aliados ou a evolução da estratégia militar da Rússia, que agora depende mais de drones do que de aeronaves tripuladas? O que aconteceu em 10 de setembro, quando a Polônia derrubou drones, pode ser o catalisador que mudará a trajetória de toda uma aliança. Aguardamos para ver como essa nova estratégia se desenrolará e o impacto que terá na segurança da região. Os eventos recentes envolvendo a Polônia e drones suspeitos de serem russos marcaram um ponto de virada na relação da NATO com a Rússia. Pela primeira vez, drones russos cruzaram a fronteira da Ucrânia, adentrando o espaço aéreo de um membro da NATO. Isso aconteceu no dia 10 de setembro, gerando tensão sem precedentes. Ao classificar a situação como a mais próxima que estivemos de um conflito aberto desde a Segunda Guerra Mundial, o primeiro-ministro polonês Donald Tusk não se esquivou de expressar a gravidade do momento, embora tenha minimizado a possibilidade imediata de guerra. Rapidamente, a Polônia mobilizou seus caças F-16 e recebeu suporte aéreo dos Países Baixos com seus F-35, além da Itália, que enviou um avião de vigilância VAX. Uma aeronave de reabastecimento da NATO também foi chamada para garantir que todas as unidades pudessem operar por mais tempo no céu polonês. Após a situação se acalmar, foi relatado que 19 drones haviam invadido o espaço aéreo polonês, com pelo menos 3 deles sendo abatidos. Contudo, uma reviravolta surpreendente veio à tona: era possível que todos os drones fossem apenas iscas, não armados. Debris de um deles, contudo, causou danos à casa de um idoso, Tomasz Wesolowski. Enquanto ele assistia às notícias sobre a intrusão dos drones, o telhado de sua casa foi destruído. A resposta à situação foi rápida e diversificada. A Rússia, como era de se esperar, negou qualquer envolvimento, afirmando através de um diplomata que os drones vinham da direção da Ucrânia. No entanto, essa defesa não se sustenta. Uma vez que esses drones partem do espaço aéreo ucraniano quase diariamente. Em meio a essa tensão, a Polônia solicitou prontamente uma reunião no Conselho de Segurança da ONU, e aliados da NATO se comprometeram a oferecer apoio. A situação estava prestes a mudar, levando a uma pergunta crítica: o que isso significa para o futuro da segurança na Europa? Com a resposta de aliados como a República Tcheca e os Países Baixos já confirmada, e a Alemanha prometendo intensificar seu envolvimento na fronteira leste da NATO, a dinâmica deste conflito pode se alterar drasticamente. A chegada de caças Rafale da França também aponta que o comprometimento da NATO está muito mais profundo do que se pensava. O que acontecerá a seguir? Recentemente, a situação entre Rússia e Polônia se intensificou quando drones russos invadiram o espaço aéreo polonês. Este ato não apenas provocou a ira de Varsóvia, mas também marcou um ponto de virada significativo nas relações de NATO com a Rússia. Pela primeira vez desde a invasão da Ucrânia, aeronaves não tripuladas russas foram registradas além das fronteiras ucranianas, adentrando o território de um membro da aliança. Em meio a esse conflito crescente, o ministro das Relações Exteriores da Polônia, Radosław Sikorski, fez uma declaração ousada. Ele sugeriu que era hora da NATO agir frente à ameaça representada pelos drones da Rússia, advogando pela criação de uma zona de exclusão aérea sobre a Ucrânia. Essa proposta poderia fornecer maior segurança não apenas para a Ucrânia, mas para toda a Europa, especialmente considerando que os drones russos estavam cada vez mais alvejando outros países da aliança. Mas, o que isso significaria na prática? A ideia de uma zona de exclusão aérea, embora atrativa, apresenta desafios legais e estratégicos. Para sua implementação, seria necessário o aval do Conselho de Segurança da ONU, no qual a Rússia possui poder de veto. E mesmo que essa barreira legal seja superada, a criação e a manutenção de uma zona desse tipo exigiriam uma firmeza militar da parte da NATO, como ressaltou um ex-general americano. A tensão aumentou em 10 de setembro, quando a Polônia foi forçada a abatê-los. Este evento, descrito pelo primeiro-ministro Donald Tusk como um dos momentos mais próximos de um conflito aberto desde a Segunda Guerra Mundial, evidenciou a gravidade da situação. 19 drones romperam suas defesas, resultando em decisões rápidas e decisivas por parte de Varsóvia e seus aliados. É aqui que a trama se complica. Embora a Polônia e outros países da NATO estejam se mobilizando para proteger seu espaço aéreo, a verdadeira pergunta permanece: a Ucrânia aceitaria a proposta de uma zona de exclusão aérea? A tensão está palpável e, enquanto os drones russos se tornam uma ameaça real, uma nova realidade vem à tona.
A ideia, que antes era considerada distante, agora se torna uma necessidade urgente. O que a comunidade internacional fará agora? Prepare-se para a próxima revelação que poderá mudar o curso dessa guerra. Até aqui, vimos que criar uma zona de exclusão aérea sobre a Ucrânia enfrenta obstáculos legais enormes e o temor constante de uma escalada militar direta entre a OTAN e a Rússia. A ideia parece tentadora, mas a realidade é muito mais complexa. Agora, imagine se todos esses entraves desaparecessem, o que isso significaria na prática? Se, de repente, uma zona de exclusão aérea fosse estabelecida, isso exigiria envolvimento ativo das forças aéreas da OTAN e de seus sistemas de defesa antiaérea para que funcione de verdade. Não bastaria simplesmente decretar o espaço aéreo interditado, seria necessário patrulhar todo o espaço aéreo ucraniano, mantendo radares ativos 24 horas por dia, prontos para derrubar não apenas drones, mas também mísseis e aviões russos que tentassem invadir essa área protegida. Mas quem pensa que essa zona seria algo simples, está enganado. Os ataques de drones atingem muito mais do que a capital, Kiev, e cidades perto da fronteira com a Polônia. Para diminuir o impacto dos ataques russos, a zona precisa ser um sistema complexo. Se a OTAN quiser fazer sério, a proteção teria de cobrir todas as regiões livres de ocupação no território ucraniano, um desafio monumental. Caso isso pareça exagero, países como Reino Unido, Turquia, França e Estados Unidos já discutem alternativas menos ambiciosas, com zonas parciais focadas no norte e oeste da Ucrânia, criando uma espécie de barreira contra os drones russos. Mas aí surge o nó górdio, o risco de um confronto direto entre aviões da OTAN e a Força Aérea Russa. Um único avião abatido da OTAN sobre o território ucraniano. Ou um sistema antiaéreo destruído na Rússia, poderia desencadear uma crise de proporções gigantescas em toda a Europa, colocando a segurança internacional em risco. Para evitar esse cenário, uma solução seria a OTAN limitar a sua operação, talvez evitando mandar caças para dentro do espaço aéreo ucraniano. Será que uma zona de exclusão aérea ainda teria alguma eficácia assim? Escutar as sirenes, sentir o nervosismo vibrando no ar e enxergar no horizonte o céu carregado de perigos, tudo isso faria parte do cotidiano nesse cenário. A pergunta que fica é, a OTAN está pronta para um desafio tão arriscado? Ou será que essa ideia, apesar de tentar frear os ataques russos, pode acabar se tornando uma armadilha ainda maior? Essa decisão pode mudar o rumo do conflito e do equilíbrio de poder na Europa, para sempre. Recentemente, a situação entre Rússia e Polônia se intensificou após uma incursão de drones russos no espaço aéreo polonês, algo que nunca havia ocorrido desde o início da invasão da Ucrânia. Esta ação não apenas deixou a Polônia furiosa, mas também acendeu um alarme dentro da OTAN. O primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, destacou que esse incidente se aproxima do que poderia ser um conflito aberto, embora tenha enfatizado que ainda não há indicação de uma guerra iminente. O pano de fundo é alarmante, com a produção em massa de drones de longo alcance pela Rússia aumentando significativamente, o potencial de uma escalada no conflito é palpável. Os drones, muito mais baratos em comparação com os sistemas de defesa que as potências do Ocidente utilizam, oferecem à Rússia uma vantagem. A Polônia, buscando proteção, fez um apelo claro para que a OTAN considere a implementação de uma zona de exclusão aérea na Ucrânia. Mas estaria a aliança pronta para dar esse passo? Imagine a tensão no ar, como um sussurro de uma tempestade prestes a se formar. Essa proposta, se aceita, não é apenas uma questão de defesa, mas também um ato de coragem frente à ameaça crescente. O ministro das Relações Exteriores polonês, Radosław Sikorski, enfatizou que a defesa da população polonesa e europeia deve ser prioritária e que, se a Ucrânia solicitar, a imposição de uma zona de exclusão aérea seria vantajosa. Entretanto, as complicações legais são vastas. Para que a zona seja estabelecida, precisa da aprovação do Conselho de Segurança da ONU, onde a Rússia tem poder de veto. Isso gera um ciclo de incertezas e decisões difíceis, que podem impactar a segurança internacional. Se a OTAN decidir por uma intervenção, os riscos aumentam. A dúvida persiste: a Ucrânia aceitaria essa proteção? E se a resposta para essa questão levar a um desdobramento inesperado? O futuro econômico e militar da Europa pode estar em jogo, enquanto o relógio avança e a pressão aumenta das duas frentes. A dramatização do que ocorreu no espaço aéreo polonês é apenas o começo. É um embate em que todos os lados devem jogar de forma cuidadosa e calculada.
o que se seguirá poderá mudar o curso da história. O conflito entre a Rússia e a NATO virou um assunto fervoroso, especialmente após os recentes eventos que abalaram a Polônia. A situação escalou de tal maneira que agora a defesa aérea da NATO se tornou uma questão urgente. A Rússia, em sua ambição, pode estar mirando em uma produção maciça de drones, com a meta de lançar até 2.000 veículos aéreos não tripulados contra a Ucrânia em uma única noite, até novembro de 2025. Se for verdade, essa estratégia levanta um questionamento: como a NATO irá responder? A alternativa pode ser desenvolver tecnologias de defesa aérea para lidar com drones, ou arriscar seus caças em missões que poderiam não valer o custo. A situação se complica ainda mais, pois qualquer tentativa da NATO de fechar o espaço aéreo da Ucrânia poderia ser interpretada como um ato de guerra. Dmitry Medvedev, porta-voz do Kremlin, já insinuou que a Rússia derrubará qualquer aeronave da NATO que adentre o território ucraniano. Essas palavras não são apenas retórica, representam uma escalada nas tensões já existentes. E se Putin estivesse provocando deliberadamente esse tipo de resposta? Ao lançar drones sobre a Polônia, a intenção poderia ser incitar uma reação que poderia ser apresentada pelas mídias estatais russas como uma agressão do Ocidente. Isso daria a Putin a justificativa que ele procura para um conflito em maior escala contra a NATO. Portanto, qualquer aliado da NATO que considere entrar na discussão sobre uma zona de exclusão aérea deve refletir profundamente sobre as consequências de tal decisão. A pergunta que ecoa agora é fundamental: a Ucrânia aceitaria uma zona de exclusão aérea? E a resposta parece ressoar: sim. Desde o começo da invasão de Putin, a Ucrânia expressou sua disposição em colaborar para a criação de uma zona de exclusão aérea. Durante uma transmissão ao Congresso dos Estados Unidos em março de 2022, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky fez um apelo claro: estabelecer uma zona de exclusão aérea sobre a Ucrânia é salvar vidas. É uma zona de exclusão aérea humanitária. Assim, o jogo se intensifica. Imagine o que pode acontecer se a NATO decidir agir agora, nesse cenário em que a ucraniana poderia se tornar uma linha de frente decisiva. A tensão cresce. Qual será o próximo movimento nessa intricada dança de poder? A resposta pode surpreender a todos. O que você acha que acontecerá se a NATO decidir avançar? Na sequência da tensão crescente entre Rússia e NATO, a Ucrânia se posiciona de maneira firme quanto à defesa de seu espaço aéreo. O presidente Volodymyr Zelensky, em um discurso marcante ao Congresso dos Estados Unidos em março de 2022, destacou a urgência de estabelecer uma zona de exclusão aérea na Ucrânia. Ele afirmou que isso seria uma questão de salvar vidas e proteger cidades pacíficas que têm sido constantemente aterrorizadas pelas forças russas. Diante da incerteza e do uso crescente de drones por parte da Rússia, a necessidade de fortalecer as defesas aéreas da Ucrânia se torna ainda mais evidente. Embora a Rússia dependa mais dos drones do que de mísseis atualmente, a Ucrânia precisa de mecanismos eficazes para neutralizar essas ameaças. Uma zona de exclusão poderia oferecer essa proteção vital, mas muitos obstáculos significativos permanecem, especialmente a relutância da NATO em agir. À medida que o debate sobre a criação de uma zona de exclusão aérea retoma força, Vladimir Putin se vê em uma posição precária. Desesperado para reforçar suas defesas aéreas após as pesadas perdas que sofreu, ele recorre a aliados, como a Turquia, em busca de apoio. A situação continua a se desenrolar, gerando questionamentos sobre o futuro do conflito e as respostas estratégicas de cada lado. Isso levanta uma pergunta intrigante: a NATO finalmente decidirá que é hora de agir? O que está em jogo é muito maior do que o que se vê à primeira vista.